Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença. Vamos começar a nossa live de hoje. Mais um episódio de Mais Vida Social. Eu acho que, como eu sempre falo, né, a gente sempre tem que estar conectado, sempre tem que estar assistindo coisas que acrescentem na nossa jornada, na nossa caminhada aí. E hoje eu vim com mais um assunto direcionado ao terceiro setor e acho que é muito importante a gente sempre estar falando desse conteúdo, estar trazendo coisas novas em relação à nossa realidade. E nesse momento eu vou estar esperando aqui uma pessoa aqui. Mas se essa pessoa não se conectar com a gente aqui, vamos tentar continuar aqui a nossa live, continuar aqui a nossa realidade, para ver se a gente consegue se conectar aqui todo mundo junto e misturado. Aí a gente fica aqui falando com a pessoa para ver se ela entra aqui. E aí a gente vê como vai ser. Mas se a gente não conseguir se conectar com ela aqui, a gente vai colocando os nossos assuntos em dia. Então assim, eu acho que, como eu disse, a gente está envolvida com o terceiro setor, a gente tem que saber qual é o nosso foco, qual é a nossa realidade, qual é a nossa missão. E, como eu disse, a gente sempre tem que entender o que a gente está passando. E essa semana eu estava aqui pensando, visualizando as coisas, pensando no contexto, vendo as lives que eu tenho que fazer, os conteúdos que as pessoas me pedem. E aí, nessa conversa vai, conversa vem, eu falei, caramba, deixa eu trazer conteúdo realmente que está fazendo diferença na vida das pessoas. E aí uma pessoa me perguntou em relação a recursos, que está muito escasso, que está com muito problema em relação a recursos. E aí eu fiquei pensando, poxa, recursos? E aí eu pensei em relação a que normalmente quando as pessoas se inscrevem para receber os meus e-mails, eu sempre coloco uma pesquisa para perguntar qual é a dificuldade, qual é o grande problema que essa instituição tem, para a gente estar se conectando, né? E aí, nessas respostas, 90% das respostas das pessoas é dizer que o grande problema da instituição é a falta de recursos financeiros. E aí eu fico me questionando, gente, será que realmente é a falta de recursos financeiros que a instituição tem? E aí, conversa vai, conversa vem, eu fui prestando atenção realmente, né, em relação a isso, até mesmo quando eu vou fazer as minhas visitas em outras instituições. E aí, realmente, todas falam a mesma coisa. Qual é o grande problema da sua instituição? Por que está faltando? O que você vê aqui que não está dando certo? E a pessoa sempre fala, não, é falta de recursos. A gente não tem recurso financeiro, a gente não consegue continuar nosso trabalho, a gente não consegue evoluir nosso trabalho, a gente precisa de recursos financeiros, senão não vai dar certo. Aí tá bom, então a gente vai entender por que está faltando recursos financeiros dentro do seu projeto. E aí eu fico vendo, eu não faço sempre uma análise e vamos captar recursos. Então, já que seu problema é esse, vamos captar recursos. A gente começa a ver o macro, porque a gente está vendo só o micro, que é a falta de recursos. Mas e o macro? E o todo na instituição? O que está faltando? E aí, quando a gente vai ver esse macro, é sentar com a nossa equipe, é entender o que a nossa instituição faz, entender qual é o nosso foco, qual é o nosso objetivo, qual é o interesse das pessoas. E aí que a gente vai entendendo o que é, sabe? E aí eu fiquei, então vamos lá ver qual é a situação. E aí, realmente, o problema não é a captação de recursos. O problema é mais fundo quando a gente vê o macro. E aí, qual é o grande problema das instituições, na verdade? O grande problema das instituições é a falta de planejamento. Então, assim, não adianta eu falar que eu vou captar recursos se eu não tenho um planejamento para fazer essa captação de recursos. Então, assim, tá, Débora, eu sei o que você falou, eu entendi que a gente está falando de captação de recursos. Não, a gente não está falando só de captação de recursos. Como eu disse, a gente vê um macro da instituição, a gente vê a instituição num todo, a gente entende a instituição num todo. Não simplesmente vou captar recursos. A pergunta que eu sempre falo para as pessoas aqui é
Você sabe quem é a sua instituição? Você sabe me dizer quem é a sua instituição? E a maioria das pessoas falam, eu não sei. É isso, é tal coisa, é tal coisa. Mas eu fico, poxa, como assim tal coisa e tal coisa? Eu acho que o entendimento de uma instituição, você saber qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os seus valores, isso não tem que ser entendido só por mim, que sou gestora. Tem que ser entendido pela equipe toda. E aí, como eu falo, eu trabalho com uma equipe. Eu não trabalho só com o gestor da instituição. O gestor, ele tem o pensamento dele. Às vezes, ele é o dono da ONG. E aí eu escutei essa expressão nos cursos que eu fiz. E também, como eu falei, a gente está nesse mundo online, esse tipo de coisa, eu faço muito curso online também. E aí eu tinha escutado Dong. O que é Dong? 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 Eu não sabia o que é Dong. E o Dong é o dono da ONG. Tudo bem que a gente tem que tirar essa expressão de ONG, que ONG não existe, ONG não é, a gente não é uma, mas também não é uma organização da sociedade, é uma organização da sociedade civil, mas a gente não é uma ONG, uma organização não governamental. A gente ainda tem essa coisa que a gente não é do governo, a gente quer se afastar, então a gente se considera não governamental, e a gente tem que entender que a gente é uma organização da sociedade civil, a gente é uma OSC. Vamos vamos trazer essa realidade, esse nome pra gente, essa sigla de sim, a gente é uma OSC, sim, não quero mais saber de ONG. Tudo bem que muitas pessoas conhecem como ONG, mas eu quero ser uma OSC. E aí, o Dong é isso, é o dono da ONG. E o dono da ONG, ele não tem uma visibilidade da instituição num todo, porque ele tem já um pensamento. E aquele pensamento do dono da ONG, que na verdade ninguém é dono de nada, a gente sabe que você é uma pessoa que está ali, pode ser a pessoa que teve todo esse intuito, que pensou nessa concepção de ter essa instituição, a ideia veio de você, mas no final das contas a gente sabe que uma organização é feita de pessoas que acreditam naquela causa. Então assim, um projeto ele nunca começa sozinho, ele não chega lá e fala, vou começar com a Débora, eu pensei nisso, eu vou começar sozinha, não importa ninguém. Normalmente não é assim que se começa. Um projeto começa com eu achei aquilo, estou vendo aquela realidade, eu vejo que aquilo está fazendo diferença, eu quero mudar aquela realidade, falo com outras pessoas, as pessoas já acreditam na minha causa e a gente começa um projeto social. E aí a concepção das pessoas não é começar um projeto social com ou trabalho em equipe, ou trabalho em grupo, ou trabalho em conjunto. Aí a gente fala, vem os Dong. A pessoa fala, não, ele tá ali, mas eu sou o dono. E é assim, engraçado que eu fui fazer uma vez, ano passado eu fui fazer uma mentoria, uma consultoria, isso vai a critério de como as pessoas gostam de falar. E aí eu fui fazer essa mentoria e cheguei lá, eu fui convidada por uma outra pessoa, e aí eu cheguei no espaço, comecei a falar do que eu estava vendo, e na verdade foi só aquele momento que eu sentei na mesa, a presidente veio falar comigo, a menina que me convidou, a assistente social, também estava comigo. E aí eu falo, por que você veio aqui? Eu expliquei, não, porque fulana me convidou para ter uma noção, que vocês estão com problema com a captação de recursos. E aí eu queria saber, assim, na verdade, para entender melhor o que está faltando, para a gente entender o que está se passando dentro da instituição, vamos fazer um diagnóstico dentro da instituição e depois a gente vai fazer um diagnóstico fora da instituição. Então, aquela coisa interna e externa. Então, é uma análise toda. E aí eu comecei a falar e pontuando pela própria forma como a presidente falava. Aí eu falei assim, não, mas tem que fazer isso, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Aí ela olhou pra mim e falou assim, desculpa, quem é você pra falar alguma coisa? Aí eu, Débora, a senhora me chamaram pra vir aqui, eu tô analisando e junto com vocês a gente vai entender o porquê da instituição tá assim. E aí eu olhei pra mim e falei assim, você é uma criança, você não sabe o que você está falando. Eu já estou mais de 30, 40 anos no mundo do terceiro setor, vem você dar palpite. Aí eu, Fiquei assim, falei, cara, eu tô aqui convidada por uma pessoa e a pessoa chega assim, a presidente chega na minha cara e fala que eu não sou ninguém para dar palpite, não tô dando palpite, eu não tô nem analisando, eu tô dando palpite. E ela tá 40 anos ali e sabe o que ela tá fazendo. Aí eu falei, tá. Aí ela ainda acrescentou assim, qual é a sua formação? Aí gente, eu juro pra vocês que eu não sou muito fã de falar assim, qual é a minha formação. Olha, a Ana, é você? Deixa eu ver aqui, tô falando aqui, deixa eu ver se é a Ana mesmo, gente.
Tô aqui no computador. Deixa eu ver se ela aqui, gente, eu tô falando aqui, mas acho que é ela mesmo. Peraí. Gente, eu falei que eu tinha uma convidada, não falei? E aí, como eu não sabia se ela ia chegar ou não, eu fui falando do meu assunto aqui, mas acho que a Ana vai falar com a gente aqui agora do assunto de hoje. Ana? Ana? Conseguiu? Tá sem imagem. Cadê sua imagem? Calma aí pra gente, eu vou desenrolar aqui meu fio aqui, ó. Ana, tá sem imagem. Tem como você botar a imagem aí, por favor? Oi, Cadê você? Tô vendo livros. peraí. Ah, agora eu consegui. Ah, que bom! Gente, bom dia. Oi, Deixa eu falar pra vocês. Demorou. Deixa eu falar pra vocês aqui. A Ana, eu não sei se vocês sabem, mas a gente teve no dia 2 de abril o dia, calma aí, nacional. Se Ana, se eu estiver errado, você pode me corrigir, do autismo. E aí, a gente tem algumas pessoas que seguem a gente, que tem instituições com pessoas com autismo. E aí eu trouxe a Ana para falar sobre isso, que é uma pessoa que eu conheci num curso e já vi uma palestra dela também. E eu achei muito interessante e eu queria trazer para vocês uma pessoa que sabe falar sobre isso. Porque assim, eu achei interessante porque a gente está falando abril em relação a essa... A gente, como até falei com a Ana antes, a gente não sabe se é uma deficiência, se é um transtorno, se é não sei o que, a gente não sabe de nada. E aí eu falei assim, como eu sou uma pessoa leiga em relação a esse assunto, eu acho interessante as pessoas saberem também, até mesmo porque a gente vê o preconceito muito grande em relação a uma deficiência que não é apresentável, vamos dizer assim, porque você vê uma pessoa fisicamente, né, vamos dizer assim, normal, e quando a pessoa faz algum tipo de atitude, as pessoas acabam tendo um preconceito, falando, tá de palhaçada, não sei o que lá, não sabe falar o que... Então a gente tem esse preconceito ainda muito grande. Então eu trouxe a Ana aqui para ela falar em relação ao autismo, quem é a Ana, na verdade, toda uma realidade para a gente entender esse mundo que a gente também trabalha e, ao mesmo tempo, meio que se afasta pelo contexto de a gente trabalha com uma deficiência física, a gente trabalha com uma deficiência intelectual, a gente trabalha com uma pessoa com, vamos dizer assim, com uma deficiência visual, uma pessoa com uma deficiência auditiva, mas quando a gente fala de autismo, a gente fala assim, é autista. É como se fosse qualquer um, é um autista. Então, acho que eu realmente trouxe esse assunto para ser abordado hoje, apesar de eu ter começado a falar de um assunto, a gente continua isso amanhã, mas realmente eu queria que a Ana estivesse aqui para falar em relação ao dia 2 de abril, que foi o dia do autismo, e a gente entender esse mundo do autismo. Então, Ana, vamos começar você falando aí, se apresentando para as pessoas. Vamos fazer Pode começar, Ana, quem é você? Estou te ouvindo perfeitamente. Tá ótimo. Tá um pouco fosco, assim, a imagem, mas acho que o pessoal vai entender bem. Olha, eu não sou uma pessoa muito afeita à tecnologia, tá? Eu sou bem ludista. Mas qualquer dúvida, vocês falam assim, tá horrível! Aí eu tento melhorar, tá? Não, a voz tá ótima, só a imagem que não tá muito boa, não. Mas tudo bem, mas vamos lá. É o celular mesmo. Bom, obrigada, Débora. Eu conheci a Débora num percurso formativo, né, sobre essas organizações de sociedade civil. A gente se tornou amiga porque a gente acabou fazendo duas, tinha mais uma, né? E aí criamos essa parceria, essa amizade. Meu nome é Ana Letícia Nova. Eu sou... como a Débora estava falando agora, perguntaram a formação dela, né? Eu não gosto de dizer assim, eu sou fulana de tal, tenho essa e essa profissão, porque eu acho que o que vale para quando a gente está na luta
é dizer especificamente se você é um autista adulto, seu diagnóstico e se você é uma autista mulher. Por quê? Ainda tem muito preconceito contra o diagnóstico de adultos, tem muito preconceito sobre a contabilidade de mulheres no autismo, né? As pessoas ainda repassam aquela informação de tem uma mulher para cada 4 homens. Isso é uma coisa da década de 40, ninguém mudou, porque tem pouca estatística, né? E apesar da gente ver cada vez mais mulheres sendo diagnosticadas, continua essa história de que mulher, né, não tem autismo. É muito raro. Não é raro. Se você for procurar na internet novos estudos, você vai descobrir, por uma característica, obviamente, de genética, a mulher aparece mais e tem um diagnóstico mais tardio do que o homem. Mas a proporção, normalmente, é de 2 para 1. Só que, infelizmente, né, isso aí não tem muita divulgação, porque os homens têm uma facilidade maior de diagnóstico. A Débora me mandou um monte de pergunta, eu respondi... Só para a gente seguir aqui o ritmo, senão a gente meio que se perde. Então, deixa eu só voltar aqui para as pessoas que não entenderam. Ana é uma pessoa autista, ok? Só para vocês entenderem que, como eu falei, eu trouxe um convidado aqui para a instituição. A gente vai saber, Ana, qual é o seu trabalho na verdade, mesmo que você seja uma pessoa autista, qual é o seu trabalho hoje? O que você faz na verdade, Ana? Como todo autista, eu me formei naquilo que autista gosta. Eu adorava administração de empresas e auditoria, porque é tudo detalhista, é super assim, né? Eu pegava linha por linha. Aí eu tive problemas familiares, eu parei para cuidar da minha sogra, meu pai, meu irmão, que sofreu violência armada, ficou cego. E aí, durante a depressão, que isso aí me trouxe, é que eu fui buscar ajuda profissional. Então, meu diagnóstico foi nos 40 anos, quer dizer, um diagnóstico muito tardio. Essa é uma parte muito comum que você vai ver com mulheres. Elas, em geral, têm um diagnóstico tardio por decorrência do autismo não tratado. A gente está falando de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade severa. E aí, quando você pega um bom psiquiatra, um bom neurologista, ele vai a fundo e descobre o que você faz. Quando eu recebi esse diagnóstico, tipo assim, a vida melhorou pra caramba. Aí eu resolvi que eu ia estudar sobre isso para tentar ajudar as pessoas, principalmente crianças femininas, né, mulheres, a não esperarem 40 anos, passarem por tudo que eu passei. Aí eu fui fazer enfermagem. E olha que enfermagem para um autista é tipo assim, outro dia eu vi uma apresentadora da Globo News falando que ela é gaga das mãos, sem fazer nenhuma piada com o pessoal que, né, tem o problema da gagueira, que é um problema sério. Eu realmente sou gaga das mãos. Então, enfermagem exige mão. Foi uma das piores etapas da minha vida fazer fundamentos de enfermagem. Mas como eu tinha um laudo, eu tive muito suporte dos professores. Daí o fato de eu querer ajudar fazendo esse tipo de palestra, porque o autista, ele tem um pouco aquela imagem do autista severo, né? A gente cresceu com aquele filme Meu Filho, Meu Mundo, da Fundação Sunrise, né? E as pessoas acham que todo autista tem que ser assim, né? Rodar pratinho, fazer steam. Só que tem steam que é só como eu faço, que é enrolar o cabelo. Eu passei a vida toda enrolando o cabelo, meu pai batendo na minha mão, não faz isso. Ou ficar se balançando, ficar se ninando. O de adulto normalmente é exatamente assim, ficar se balançando, balançar a perninha. Aí eu fui fazer enfermagem para isso, me especializei em saúde mental e em autismo. Eu estou fazendo o CBI agora, todo mundo conhece o CBI, né, do Dr. Gustavo Teixeira, porque é uma parte de genética, de trabalho. Eu não faço atendimento porque eu acho que eu não sou capaz de fazer atendimento. Eu acho que não é o meu envolvimento. Meu envolvimento é mais sensibilização do que é o autismo, e principalmente adulto e feminino. Tá? Então eu fiz enfermagem por isso. Não é que eu seja boa de mão, tá? Não, achei interessante que você botou uma coisa que você até explicou, que as pessoas veem o autismo como um autismo severo. E acho que, na verdade, o autismo apareceu hoje pra gente, vamos dizer assim, com aquele filme do Doctor, que o rapaz é médico. Não sei se você já viu. Aí o pessoal fala, nossa, nossa, um autista pode ser médico, um autista pode ser tal coisa, porque a gente realmente só vê o autista realmente muito severo, com a falta da fala, a pessoa que realmente não tem essa interação, a gente meio que se perde no, será que tem? Aí eu pergunto, tem graus para isso? Porque assim, eu não trabalho nessa área, então tem graus, então tem uma pessoa que pode ser, para mim todo mundo é normal, ninguém é normal, na verdade, ninguém é normal, mas, né, a gente ainda tem essa coisa de falar pessoas normais e pessoas anormais. Então, a pessoa que, na verdade, fala que
o deficiente, não, é especial. Eu tenho pavor desse negócio de especial. Mas tem ainda essas nomenclaturas do especial, da pessoa não normal, eu acho muito, muito complicado. Então a gente colocou pessoa com deficiência, né? Fica mais fácil. Mas é engraçado você falar, não, a gente só considera o autismo severo. Então a gente só vê a pessoa como, ele é um deficiente, ele é uma pessoa que tem um autismo, é aquela pessoa que bate nos outros, é aquela pessoa que bate a cabeça na parede, mas ele não é capaz de fazer outra coisa. E aí a gente para pensar, gente, eu tô falando com uma pessoa que tem um diagnóstico de autismo, que é uma pessoa enfermeira, que é uma pessoa que faz palestras, que tem uma vida normal, vamos botar assim, porque todo mundo, como eu disse, ninguém é normal nessa vida, mas tem uma vida normal dita pelas pessoas, considerada a sociedade diz que é uma pessoa normal, e a gente começou a entender que naquele filme uma pessoa poderia ser médica, mas será realmente que tem isso? E aí começou a ter essa fala das pessoas falarem, não, o autismo pode, o autista pode fazer as coisas, mas eu ainda não acredito muito nisso, porque até agora eu só vejo pessoas autistas sendo internadas e batendo cabeça na parede. Entendeu? E isso é muito bom. Você fala assim, não, tem graus, que as pessoas realmente não conhecem. Não. Isso é interessante. Débora, por que a gente, quando eu falo a gente, eu falo porque eu comecei com um coletivo de autistas adultos, o MOVA, e aí agora a gente está fazendo uma associação de neurodiversidade, que é para englobar todo mundo. Por que a gente procura só fazer conscientização e sensibilização, mas não quero tratar o autista? Porque primeiro você tem que fazer o diagnóstico. Se você não dá um diagnóstico de uma criança, você perdeu tempo, você perdeu a janela de oportunidade de tratamento, você perdeu o melhor momento da criança, e aí você vai pegar lá na frente já como eu. Acima dos 25, você já tem tanta comorbidade, né? Depressão no meio e tal, que fica difícil até tratar o que é a base, que é o autismo. E o problema está no diagnóstico precoce. Até a Sociedade Brasileira de Pediatria, não é que falte informação, tá? Sabe-se que o melhor diagnóstico é até 18, 19 meses. Por quê? É quando a criança tem a maior neuroplasticidade. Então, vamos lá. Autismo não é doença e autismo não é deficiência. Tá. Porém, pela lei Berenice Piana, ele se igualou à deficiência para poder dar direitos, né, tanto às pessoas com autismo quanto às famílias. Porque no Brasil é aquela coisa meio surreal, né? Se você não tem uma lei, você não segue. Na verdade, até se você tem uma lei, você também não segue, né? Não, a própria lei Berenice Piana que dá direito ao tutor, ao acompanhante pedagógico, você vê uma enorme discrepância entre a realidade e a lei, né? Mas ela veio para dar esse direito para quê? Vamos lá. O autista severo, dentro do âmbito do espectro, é aquele que não tem capacidade de independência e autonomia. Ele precisa de ajuda para todas as atividades de vida diária. Então, ele pode ser uma pessoa até com uma cognição preservada, né? Digamos assim, eu conheço uma menina com 25, 26 anos que ela é ótima no computador. Mas a mãe não deixa ela fazer comida, porque ela acende o fogo, ela bota a mão no fogo. Ela não tem a capacidade do discernimento que vai te dar independência e autonomia. A mãe só sai com ela de mão dada, porque ela sai correndo, e já é uma adulta. A mãe ensinou muita coisa, mas assim, o severo, ele tem seus momentos de aprendizado. Então, ela não sabe ainda ler e escrever completamente, tá? Do severo para baixo, você tem um moderado, que ele tem alguma independência e alguma autonomia, e o leve, que é o meu caso, independência e autonomia. Pela rua, ninguém vai dizer que eu sou, entendeu? Mas pelo dia a dia, o fato de eu, né, ter muito movimento estereotipado, deixar cair as coisas, ter uma dificuldade social, não saber o momento de ficar calada ou falar. Por isso que eu tenho horror à ligação telefônica. Eu nunca sei a hora de falar, né? Eu prefiro até mesmo social, que eu acho mais fácil. E daí, desses graus, é que vem a necessidade do diagnóstico precoce. Por quê? Até mesmo um autista severo, com diagnóstico na hora certa. E o tratamento apoiado, aí a gente não está falando de tratamento médico, não existe tratamento médico para autismo. O que existe para autismo é tratamento complementar multidisciplinar. Fono, TO, muita fisioterapia, às vezes, principalmente, né, a questão da apreensão manual, da percepção proprioceptiva, que o autista, ele é muito desastrado porque ele não tem propriocepção, tá? Ou seja, ele não sabe o tamanho do corpo dele em relação ao mundo ao redor, que todo neurotípico tem, a gente não tem. Então, se você ataca isso numa criança muito cedo, e se for necessário medicação,
Às vezes um severo vira moderado, porque o cérebro ele tem capacidade de fazer novas conexões, tá? Entendi. Você imagina o autista como sendo uma pessoa que tem uma condição neurofisiológica, tá? Que é, na verdade, dificuldade de conexão neurológica, porque falta um monte de neurobioquímica, né? Então, o neurotransmissor da gente, ele é bem lá embaixo, né? Tem uma baixa de serotonina, noradrenalina, tem uma baixa de... Perdão. Que faz todas as conexões. Depois eu lembro. Quando você não tem esse aporte, fica muito difícil você fazer uma conexão cerebral, porque o cérebro ele não é, né, o dendrito e o axônio não são juntos. Você tem um gap entre os dois, a neurobioquímica entra para fazer essa pontezinha elétrica. O autista não tem. Então, algumas conexões do autista, como saber falar corretamente, não ter um movimento estereotipado, olhar nos olhos, é essa deficiência de conexão neurológica. Se você entra com tratamento até os 5 anos, você ensina o cérebro a fazer aquela conexão neurológica e estimula o cérebro a produzir neurotransmissor necessário. Pronto, teu problema resolveu, entendeu? Um severo pode virar moderado? Pode. Fala com a Fátima Dequante. O filho dela, o Edinho, ele era um severo. Hoje em dia ele está para moderado leve. Ele sai na rua, você não diria que ele é o autista do filho Meu Mundo. E o leve, ele vai melhorar em quê? Na cognição social, no entendimento do que é o mundo ao redor dele, né? Que é importante, porque é tipo assim, o severo, não é que a gente diga assim, o severo é mais simples, que ele é fácil. É que o autismo e deficiências intelectuais em geral são as deficiências invisíveis, não está escrito na cara. Sim. Então, às vezes tem uma mãe com um autista moderado, uma vez eu estava na Americanas, tinha uma mãezinha com um filho na frente, eu comecei a desconfiar. Não deu outra. Na frente dele, você sabe como é que é Americanas, aqui no Rio de Janeiro, é aquele corredorzinho para o caixa, corredorzinho, né? Isso aí, cheio de gostosuras. Menina, ele, coitado, ele foi tentar alcançar um display, cair em cima do display. Eu sabia que ele era pelo movimento, ele estava fazendo steam, eu falei, vai dar errado. Aí eu falei, mãezinha, passa logo na frente. Por quê? Como é invisível, ela estava na fila normal, ela não estava, né, na fila dos especiais. Então, não é que a gente seja deficiente, mas essa equiparação que a Berenice Pena trouxe com a deficiência é importante para isso. Que mãe vai ficar tranquila de botar o filho numa fila de especiais, né, aquela fila prioritária, quando o filho não aparenta, mas que ele vai causar algum dano porque ele fica estressado, nervoso, excitado porque está na rua, e aí ele não se controla, ele faz steam de qualquer forma, né? Começa a andar de um lado para o outro. É por isso que é complicado, e por isso a importância do diagnóstico cedo. Você começa a trabalhar todos esses tratamentos, entendeu? Eu vou logo avisando, eu sou prolixa, tá? Me corta quando for parar de falar. Não, vai falando que, como eu falei, eu botei umas perguntas pra gente seguir, até mesmo para você falar, assim, as perguntas foram mesmo pra gente ter uma noção e para onde a gente ia caminhar. Então, assim, eu trouxe pra gente entender, você já meio que falou o que é deficiência e o que é o autismo, mas você falou sobre a neurodiversidade. Agora, explica pra gente o que é uma neurodiversidade, que eu não sei, na verdade, o que é neurodiversidade. Bom, vamos começar do zero. Não quer dizer que a gente esteja julgando ou separando o mundo entre neurotípico e neurodiverso. Se você for levar a sério a neurodiversidade, todo mundo é neurodiverso. Pela OMS, nós temos mais de 15%, né, de pessoas com depressão. Depressão é uma neurodiversidade, ela muda conexão neurológica. Transtorno obsessivo compulsivo. Você não precisa nem lembrar do Roberto Carlos, né? Você lembra de um monte de gente que tenha. Então, a neurodiversidade em si, ela é um conceito de que o cérebro, ele é único, pode ter manifestações genéticas diferentes para cada pessoa, então não existe um padrão em que você vai dizer que a normalidade das sinapses é correta. Vamos botar assim, um percentual de 10 a 5%, que normalmente é o que a OMS coloca, são pessoas que não teriam nada. Se você somar tudo, entre depressão, ansiedade, que são as principais, pânico, toque, bipolaridade, esquizofrenia, tudo isso é neurodiversidade. São conexões sinápticas, são conexões neurológicas que não são feitas de forma correta. Alguns ainda entendem até a esquizofrenia como doença. Não é uma doença, também é uma condição neurológica. Um pouco mais grave, mas também é. Então, neurodiversidade é realmente um conceito de que cérebro padronizado é uma utopia.
todo mundo tem algum problema em algum nível que pode prejudicar a autonomia ou não. Mas é muito raro você ter um cérebro assim, como é descrito na literatura médica. Perfeito, com todas as conexões, nada errado. Você quer ver uma coisa muito comum? É dificuldade de aprendizagem. Se eu for hoje numa escola pública, na primeira etapa, principalmente, se eu fosse psicopedagoga, eu tenho uma amiga Bárbara que é psicopedagoga, e aplicasse um teste, eu digo para você que 100% da sala teria dificuldade de aprendizagem. Entre desortografia, disgrafia, descalculia, dislexia, que é a mais comum, e é o que causa evasão escolar. Pronto, isso é um neurodiverso, é um neurodivergente. Muda a vida dele? Deixa a vida dele muito difícil, tá? Tenha dislexia numa aula para você ver como o professor só vai chamar você de preguiçoso. É igual o TDAH. TDAH é uma neurodiversidade, é uma sinapse que realmente ou faz elétrica demais, que é o hiperativo, ou faz elétrica de menos, que é o desatento, ou faz uma combinação das duas, que é o impaciente. Aí o que a mãe diz, o que o professor diz? Essa criança! Aquelas coisas, né? E na verdade é só um TDAH. Com tratamento... Então, neurodiversidade é isso, é só um conceito de que não existe o cérebro perfeito. Todos os cérebros têm suas dificuldades devido, né, conexão, blá, 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 blá. E que, portanto, em vez de você pensar nesse cérebro como cérebro doente, esperando uma cura, você tem que pensar num cérebro que precisa de uma estratégia de apoio. Se for aprendizagem, tem estratégia. Se for esquizofrenia, tem estratégia. Se for TDAH, tem estratégia. Pode ser desde o tratamento multidisciplinar até junto com o medicamentoso. Mas esquecer que existe aquele cérebro maravilhoso, neurotípico, funciona perfeitamente bem, igual o livro de biologia. Me diz se você conhece alguém que não tem alguma coisa. Pelo menos uma depressão, ansiedade. Tem. Como eu disse, todo mundo, ninguém é perfeito. Todo mundo, esse normal não existe. Na minha concepção, normal não existe. Todos somos anormais. Tanto que tem, cada um, acho que de maluco cada um tem um pouco. Não tem uma coisa assim. Gente, se mandar esse caosinho é porque é verdade. Não diz que todo fundo de mentirinha tem uma verdade. Então, acho que esse é o contexto. E uma coisa que você colocou em relação até à escola primária, eu acho que a gente falando em educação, até mesmo, eu acho que a falta de preparo dos profissionais da educação é muito grande. Eu tenho um sobrinho que está fazendo hoje aniversário, que tem 13 anos, e tem uns 3 anos. De 3 anos. Os dois sempre foram muito agitados, sabe? Mas, assim, na minha concepção, eu acho que criança agitada é saúde. Juro pra você, criança agitada pra mim é saúde. Acho que quando ela começa a apresentar algumas coisas, alguns detalhes, eu acho que a gente como ou mãe, ou como tia, eu não sei, porque eu não sou mãe, mas acho que a gente começa a entender um pouquinho a mais. Porque eu acho que a gente sempre lê um livro. Meu primeiro livro, vou ser mãe, e tu lê o livro. Ou tu vai conversar com uma pessoa e a pessoa começa a te dar uns toques. Então eu entendo que você começa a identificar alguma coisa. E aí, como eu já até falei para as pessoas, eu sou formada em pedagogia, e também normal superior em educação especial, na área de educação especial. E aí, quando a gente começa nem é trabalho, porque eu não trabalhei nessa área, na verdade, eu só fiz 4 anos dentro dessa área. E aí eu fui percebendo aos poucos que realmente, pequenos detalhes, quem conhece, sabe. E eu acho que essa falta de conexão realmente com a educação, que a pessoa acha que... Não vou falar nem de educação, eu acho que é o número de crianças dentro de uma sala de aula. Porque um profissional, para ficar com 40, eu acho que é demais. Porque às vezes a pessoa não aguenta ficar com o seu próprio filho dentro de casa. E engraçado e triste ao mesmo tempo é que a gente está nessa quarentena e a gente vê um monte de gente nas redes sociais falando que está aguentando ficar com a família dentro de casa. Aí tu pensa, se você não está aguentando ficar com o seu filho, imagine uma pessoa que fica durante 4 horas com 40. Então, assim, vamos cair na real, né? Então, assim, eu acho que tem essa realidade do profissional ter muita criança, ele acabar não vendo esses pequenos detalhes. E, ao mesmo tempo, os pequenos detalhes a gente não consegue trazer à tona e tratar como deveria ser. Uma das perguntas até que eu tinha feito para você, mas a gente vai também estar falando em relação a isso, é que a gente só consegue identificar realmente a dislexia, alguma coisa da criança quando ela está dentro da escola. Porque quem nota são os professores. Porque mãe, pai, às vezes, ele nota assim, não, ele
ele vai desenvolver, porque até médico fala isso. Cada criança tem seu tempo, esse tipo de coisa. Cada criança tem seu tempo. Esse é um dos problemas daquela história de mãezinha, você é muito cansada, ele tem seu tempo, e aí você não muda pela janela. Cada criança tem seu tempo. Eu entendo realmente que cada criança tem seu tempo, mas a gente vê aí Vygotsky, Piaget, entre outros profissionais, até mesmo, que eles falam, tem o seu tempo, mas a gente também sabe que cada criança tem a sua fase, que ela tem que chegar no ponto X. Se ela não desenvolver naquele ponto X, é porque tem algum problema. E aí você chega no médico, o médico fala, não, é normal. Cada um tem seu tempo. Ele fala, não é assim também, não. O mundo perfeito, tá? Seria uma criança identificada pela família. É raro, porque a família percebe, mas não tem aquela capacidade específica de dizer, não, tem algo errado, a não ser quando já é muito tarde, 5, 6, 7 anos. O mundo perfeito seria um bom pediatra, né? Ou sempre o acompanhamento psicopedagógico dentro da escola. E até dentro da creche, porque a criança, quando ela é analisada por um psicopedagogo, por um pedagogo especializado em educação inclusiva, desde a creche ele percebe. Ele percebe a forma de pegar as coisas que a criança deixa cair, ele percebe a forma de brincar. E aí, normalmente, o aporte do profissional médico tem que ser do professor. Porque ele que vai dizer a interação social, ele que vai dizer... o autismo é muito raro ele não vir com o TDAH, tá? Então, muitas vezes, o pessoal descarta o autismo porque é complicado, mas vê o TDAH. O professor é que sabe disso. Porque é o professor que sabe que a criança está sempre se levantando, não consegue ficar quieta na cadeira. Em casa, às vezes, a mãe deixa para lá e acabou. O mundo perfeito seria diagnóstico por psicopedagogo, desde a creche. Mostrando como é que é a interação da criança, desde pequenininha com os amigos, com o mundo imaginário, o brinquedo, e fazer disso um relatório. Quem gosta do CBI sabe que o Dr. Gustavo Teixeira, ele é muito fã disso. Quando ele fala como fazer o diagnóstico do autista, ele sempre diz assim, primeiro, perguntar para a família o que levou lá. E segundo, pegar relato, principalmente relato do professor. Não é teste psicológico, é relato. O que o professor vê no dia a dia, desde o auxiliar de creche, né, ao controle com os amiguinhos, se ele bate. Não é o bullying, é bater mesmo porque ele não sabe que tem que pedir, a regra social. Me dá isso aqui. Isso aí já seria um guideline perfeito. Quer dizer, você explicou 2 vezes que ele não pode pegar a coisa do amiguinho, ele continua fazendo, ele não sabe. Ele não entende a regra social. Então, o professor, assim, eu vejo como guia para dar o diagnóstico e como guia de acompanhamento para ver a progressão do diagnóstico e tratamento, entendeu? Porque ele tá, como você falou, o professor está ali com ele. Se o tratamento estiver fazendo efeito, aquela criança não vai estar mais agitada, não vai estar dispersa, não vai estar, né, com dificuldade disso, daquilo, outro. Mas aqui no Brasil a gente já tem muito modelo médico, né? A gente não faz o modelo biopsicossocial dando valor ao professor. Eu acho que se deveria investir nesse trabalho de conscientização do professor obviamente, dando os cursos e tudo mais. Quem mais viu a criança, cara? Fora do ambiente familiar. Com certeza. Professor. E assim, não é valorizado em nenhum momento, né? O Brasil, ele não é valorizado em nenhum momento. Eu acho isso meio cômico, né? Porque a minha formação é de pedagogia, né? Eu posso dar aula. E às vezes eu fico muito tensa, como eu falei, eu nunca trabalhei realmente nessa área, eu fiz muito estágio. Mas quando você faz estágio, você vê a realidade, porque você fica dentro de uma sala de aula. E aí eu falo, cara, não tem como você ficar dando uma sala de aula e ficar com 40 crianças, você não tem como olhar todo mundo. E quando você tem o diagnóstico realmente da criança, você faz o quê? Aquela criança tem um diagnóstico, eu vou deixar ela ali no cantinho, vou dar um materialzinho para ela fazer, porque eu tenho que falar com todos os outros 40, porque aquele ali é como se fosse café com leite, ele não vai desenvolver mesmo. E assim, eu vi muito isso dentro da sala de aula. Mas tem sim. E aí eu falei, gente, eu tenho 2 formações, uma foi só nessa parte de educação especial. A outra, como eu falei, foi o a mais, que foi quando eu fiz a pedagogia, que foi, na verdade, não foi nem a faculdade toda, foi só 2 anos e meio, por causa que eu já tinha feito outra, né? Mas assim, a própria ementa, o próprio curso de pedagogia, o próprio curso de professor e qualquer outro curso, a gente tem uma disciplina. E normalmente a disciplina é Libras. Opa! E quando você fala da outra disciplina, uma disciplina falando sobre a introdução da educação especial. Cara, não pode ser uma introdução para a educação especial. Você está no mundo de inclusão social. Você está num mundo onde as pessoas têm uma deficiência. Não é, eu não sei, hoje eu não posso dizer qual é a porcentagem que está pelo
pelo IBGE, que nem o IBGE sabe na verdade, né? Não, a gente só consta como pessoa com deficiência física ou deficiência mental. E como você disse, o autismo ele não é considerado uma deficiência. Entendeu? Então a gente não tem uma estatística para dizer o número de pessoas com deficiência que tem no Brasil. Mesmo que seja, não importa. Vou só botar um levantamento, não sei o valor correto, mas mesmo que seja 5% da população, esse 5% tem que ter um atendimento adequado. O qual não tem. Não tem. Se você somar tudo, a criança com autismo, a criança com TDAH e todos os transtornos de aprendizagem, a gente tem um bom percentual que ninguém sabe qual é. Olha, você teria que fazer toda uma nova forma de dar aula. Porque é aquela história que eu te falei, TDAH, você perde a criança pelo meio do caminho, porque ela se desinteressa. O professor começa a achar que é um aluno selvagem, não tem conserto e bota ele de escanteio. Aquele ali você já perdeu. Sim. Questão social, né? A questão da autoestima, ele acha que não vai aprender mesmo, aí você tem a evasão, o abandono. Então, aí vem a história do conceito da neurodiversidade. A pedagogia ainda é feita para pessoas perfeitas. Cadê? Me mostra um aluno perfeito, que não tem nada, não venha pelo menos com problemas psicológicos familiares, digamos assim, de uma separação, né, às vezes não é nem um abuso completo, mas um abuso psicológico, né, a pressão da cobrança. Qual aluno perfeito? Não tem. Então, se você pensar que todo aluno tem sua neurodivergência, pequena ou grande, a pedagogia tem que ser modificada para atender esse aluno. Eu não sei como é que vocês chamam, eu não entendo nada de pedagogia, tá? Mas eu fiz um curso super simples na UERJ de pedagogia da hospitalidade, que é exatamente para pegar o público da educação inclusiva. Que você primeiro tem que entender que não existe isso, né? Aluno perfeitinho, maravilhoso, etc. Todo aluno vai ter sua dificuldade. Até o aluno nota 10, ele vai precisar de um apoio, às vezes social. E aí você tem que mudar o conceito da pedagogia junto com o conceito de neurodiversidade. Não existe aluno, né? 100% perfeito. Vamos trabalhar com a realidade. Né? Eu vou ter 10 TDAHs numa turma, de repente 2 com ansiedade, que criança já tem ansiedade hoje em dia, a vida está corrida. Muitas crianças têm os problemas decorrentes da separação dos pais. Pronto, ensina o professor a isso. Mas a gente tem uma pedagogia, né, parece década de 50. Ninguém é separado, ninguém tem problemas de comportamento, só se o aluno for mau caráter. A gente julga, né? Ainda tem a moralidade no meio do que deveria ser puramente ciência. Aí eu acho que a pedagogia tem que se adaptar a essa neurodiversidade. Não temos aluno protótipo de padrão. Tem um aluno que tem ali, acabou. Eu vou trabalhar com ele. Eu sinto assim, o pedagogo, quando ele pega um aluno e chega lá, cara, ele muda. Ele muda completamente o aluno. Porque um aluno, às vezes, com TDAH, sem medicamento, um bom professor sabe manejar, mas um professor que entende o que é o TDAH. Sim. Pô, acabou, ele está naquele momento. Eu sei que vai dar a crise. Fulaninho, vamos lá fora. Te dou 10 minutos para jogar uma bola, descarregar. Ele volta, já baixou, já entrou. Entendeu? Para de fazer isso, para de fazer. Vai para a diretoria. Não vai adiantar nada. Mas é como eu disse, eu acho que não é nem um sentido. Acho que tem profissionais e profissionais, e como eu disse, tem essa coisa quantidade de crianças dentro da sala de aula, você não pode ter uma interação com todo mundo, e aí acaba dando preferência para os normais. Então, eu acho isso muito complicado. Eu acho que a nossa estrutura, não só da parte, na verdade, educacional também, porque a gente sai da faculdade, então a gente vai para a sala de aula. Eu acho que, num todo, a gente tinha que ter uma formação total, no contexto de entender a diferença de todo mundo, tanto pessoas com deficiência, como com pessoas com as suas classes sociais, com tudo. Eu acho que a gente está faltando muito essa nossa consciência que somos diferentes de todas as formas. Aqui, até deixa eu ver aqui que acho que você consegue também, Lia. A Betamo? Acho que é isso. Beta Morena? Esse é isso. É a Roberta. É tão pequenininho aqui para mim. E aí ela falou, não podemos esquecer que o preconceito estrutural, é verdade, esse é um ponto. Tudo. Então, assim, a gente tem um preconceito muito grande, tanto que a gente vê, vamos sair um pouco em relação à deficiência, em relação à educação, e vamos falar um pouco da nossa economia. Gente, estudos dizem que acho que 5% da população tem a maior renda do Brasil, o restante de todo mundo entre classe C
Na verdade, nem B tá, porque o B já tá muito bem. Então a gente tá entre a classe C, D e E. Então, assim, as riquezas já tá divididas de uma forma absurda. E aí a gente nota também que as pessoas mais caridosas, vamos colocar assim, são as pessoas mais humildes. Então a gente tem uma discrepância muito grande em todos os contextos. Eu acho que a gente tá faltando um pouco de humanidade, vamos dizer assim, nas pessoas. Ontem eu fiz uma live falando até mesmo em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí eu falei sobre a Suécia, que a Suécia, apesar de ter 20 milhões de pessoas, a gente tem 211 milhões, é uma diferença muito grande de pessoas, mas ao mesmo tempo eles tiveram consciência do que é uma sustentabilidade. E lá você vê, vamos dizer assim, você vê pobre, mas o pobre que está trabalhando, o pobre que tem uma casa, o pobre... Cara, aqui você tem as pessoas que são pobres, miseráveis, que não tem nem o que comer, aí tu fala, realmente, é pobre de verdade. Então a gente tem o pobre que não tem nem casa, e tu tem o rico que tem tanta coisa que tu fica, caraca, o cara não podia me dar uma coisinha. Eu entendo muito bem que a gente fala muito mais, Eu entendo realmente que são oportunidades, que cada um corre atrás, nada cai do céu. Eu entendo perfeitamente isso. Eu ainda acredito muito nisso. Que se você quer, você corre atrás das coisas que você quer. Mas eu acho que conta muitas oportunidades que a gente vê aí em hospitais, a gente vê aí a realidade da educação. Às vezes não chega até essas pessoas, então por você não ter conhecimento, você faz o quê? Você fica no seu mundinho, você não tem desenvolvimento, você vai ficar assim na miséria, naquele mundo que você vive. Então eu acho que a educação, eu acredito que se você tiver uma educação de qualidade, a gente consegue se surpreender e ter uma sociedade muito melhor, que está faltando muito aqui no Brasil. Isso eu acho que é fundamental. Sem educação não é nada. Mas é uma educação de qualidade. Não basta você falar que tem criança na escola só para dar comida. Porque a maioria das vezes eu vejo isso. Tanto dos projetos, estou vendo agora a sua casa. É porque agora eu estou tentando carregar para não cair. Agora voltou. Então, assim, para não cair. Eu vejo também que a gente fala muito em relação a isso. E a gente vê que a gente fala de educação e tem vários projetos direcionados para educação, porque a criança tem 12 anos e não sabe ler e escrever. E aí você fala, a escola para mim hoje é só para ir comer. Não é para aprender. Não é para a gente ter o contexto de saber o que é certo e errado e ter um consenso crítico da sociedade. A gente vai lá para comer. Entendeu? Então, assim, acho que tem muito problema em relação a isso. Então, não adianta você ir lá para comer, que até mesmo os profissionais ficam chateados com o próprio dinheiro que eles recebem, o salário, que é um absurdo. Você tem que ficar com 40 crianças, você tem que dar um apoio imenso para essas crianças. E você fala, cara, esse profissional é uma porcaria. Não é, gente. A gente também tem que saber que o suporte da educação não está tão boa assim, o número de crianças, e você também não tem uma qualificação muito boa. Porque assim, você sai da escola no contexto que, eu vou dar aula, e tu chega lá, são 40 crianças, tem um monte de criança que você não entende, porque o teu preparo também não foi para isso. Então, a gente tem que falar, é um preparo para a realidade. No Brasil, preparo para a realidade. É difícil. Então, assim, é tudo um pouquinho meio errado da situação. Então, assim, se a gente quer ser, claro, um país desenvolvido de verdade, eu acho que a gente tem que começar com a base. A base é aquela coisa que a gente tem o plano dos 50 anos, que acho que, se eu não me engano, acho que foi a Dilma que mandou um plano de 50 anos aí. E não é um plano mentiroso, mas é um plano que a gente tem que entender que se a gente começar hoje, para daqui a 50 anos, alguma coisa tá bem. Mas não adianta você falar daqui a 50 anos, passa 20 da mesma forma. As pessoas que você começou hoje, não vai adiantar nada. Então, assim, vamos fazer uma educação de qualidade? O meu filho que nasceu hoje, ele vai ter um pensamento diferente, daqui a 20 anos ele já está pensando de forma diferente. Agora não, você começa com uma criança que entra na escola, já sentindo preconceito, já falando mal dos outros, já não sabendo ler e escrever. Tu vai reproduzir o quê? Ela vai continuar a mesma coisa, e aquela coisa como a gente aprendeu na escola. É mão de obra, cara. A gente não tá fazendo crianças críticas, a gente tá fazendo mão de obra. E aí vem o ponto, é até a mão de obra que daqui a pouco será substituída, porque é a mão de obra mais braçal, com menor capacidade de se manter nesse mundo novo. Mas é a pergunta que eu faço, que eu coloco. Eu duvido que você entre um psicopedagogo e não identifique a maior parte das crianças numa escola pública com transtorno de aprendizagem. Dá para salvar essas crianças? Pelo amor de Deus, né? Claro que dá. Existe um investimento? Não tem. Não tem. Existe só o julgamento de caráter. Porque a criança veio do lugar tal, então ela já é predisposta a ser isso, ela é selvagem. Não, gente, criança não tem personalidade, né? As pessoas confundem muito isso. Criança forma personalidade, ela não tem personalidade aos 5, 6, 7, 10 anos. Ela forma muito posterior a isso. Mas a gente julga, em vez de chegar e perguntar, o que está acontecendo com fulano? Será que realmente ele não consegue ler, ele não consegue escrever? E aí, por condições socioeconômicas, isso dá a vergonha,
falta de autoestima, e você perdeu aquele aluno. Então, quantos de escola pública são perdidos? Aí vem o meu ponto, a pedagogia, o Brasil, ele se prende ao modelo médico, o médico não é preparado para isso, tá? Isso não é ensinado na faculdade de medicina, e você perde na pedagogia essa modificação de pensamento, de que hoje é muito raro você não ter uma criança com um distúrbio de aprendizagem. Em vez de olhar a pedagogia e adaptar ao mundo moderno. Eu sei que vai ter isso, eu sei que vai ter aquilo, eu tenho que pensar minha aula para essas crianças também. Nem que eu separe num grupo, dê um tipo para uma e dê um tipo para outra. Chega e fulaninho, vamos ver no caderno. Mas, vamos lá, o nosso sistema educacional superior ele é feito normalmente para as pessoas de 1800. Tem a minha universidade. É o mesmo. Não é complicado. A Beta Morana aqui está falando em relação à lei, né? Que prevê o psicólogo e o serviço social na educação. Realmente, isso é lei. A gente encontra, sim, nas escolas, um psicólogo e o assistente social, mas em muitos dos casos é aquele atendimento que ele entra na sala da pessoa e, eu quero ver essa criança, chama essa mãe, em muitos dos casos nas escolas é assim, chama essa mãe, a mãe vai lá, conversa com a pessoa, mas se você não tiver aquela salinha que, não sei, mas eu vejo isso muito nas escolas públicas, como eu falo, é realmente de conhecimento, como eu vou a projetos e 90% da família aqui é tudo professora, a gente tem a salinha multidisciplinar, que é a salinha onde tem o psicopedagogo, que tem um professor que tem uma formação um pouquinho elevada, vamos dizer assim, para direcionar para a área de educação especial, mas esses dois profissionais, eles normalmente estão ali só para fazer o atendimento com os pais e dizer, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa. Eu posso atender o aluno em alguns momentos, mas a maioria das coisas, o aluno é atendido fora da escola, não dentro da escola. A escola normalmente tem o espaço multidisciplinar num determinado horário para a criança. Ela nem fica o dia todo ali, ela vai lá, fica 1 hora e meia, volta para a sala de aula, no dia seguinte, ou depois, acho que, se eu não acredito, acho que é 2 ou 3 vezes o atendimento na semana, de 1 hora a 1 hora e meia. E quando ele fala com o psicólogo, é só quando ele tem uma revolta dentro da sala de aula. Então, assim, tem lei sim, eu já sei, estou ciente disso, acho que é bom até você citar em relação a isso, mas como a gente está falando, se a lei fosse cumprida completamente e fosse adequada para os nossos equipamentos, as coisas seriam muito melhores. Não simplesmente ter o profissional lá e ele não fazer a forma que tem que ser feito, porque a gente quebra um pouco essa situação. Um exemplo é a gente está falando da sensibilidade. A gente tem um monte de escola que não tem rampa. E tem criança já cadeirante dentro da sala de aula. E não tem rampa, tu tem que pegar, tirar a criança da cadeira de roda, levar a criança, chamar um profissional para levar a criança até o 2º andar, botar a criança na cadeira de roda, e ela ali mesmo perde a sua própria autonomia e fala, eu posso fazer as coisas. Ela se sente chateada, a gente tem muita criança que ainda tem essa coisa de falar, eu tenho que depender dos outros, eu não queria estar assim, aí acaba entrando o psicólogo por causa desse tipo de coisa. Então, a gente tem uma realidade que não é real para a nossa realidade. Entendeu? Não, isso é muito complicado, mas o que está falando é verdade. Com certeza, tem os profissionais, mas não é para a nossa realidade. Vamos dizer assim. Não falo nem só de professor, não, falando sério. Todas as profissões parecem que realmente educam para um outro mundo. Um mundo antigo, um mundo que ninguém mais vive. E aí você, para mim, em termos de legislação, vamos lá. A Lei Berenice Pena, se você pegar, ela não serve só para autista. Obviamente, ela teve o autista em mente, mas quando você fala do agente de apoio educacional, vem aquela história, ele tem que dividir com o professor tudo o que acontece. Do TDAH, que ainda não é lei, mas está chegando lá, a Carol Borsato está correndo atrás, que é a maioria agora das crianças, mas a aprendizagem. Então, se você realmente quiser seguir pelo menos isso aí, um real agente de apoio educacional para ficar ali do lado da criança, cara, você não perderia tanta gente para um trabalho braçal que daqui a 20 anos não vai mais existir, vai estar substituído, né? Você criaria pessoas com senso crítico, com capacidade de cognição plena, mas tem vontade? Quantas escolas você vê com agente de apoio, né? Então, assim, a gente estava conversando até isso com a minha... pra mim é prima do meu esposo, aí eu chamo ela de prima também. E aí a gente estava falando sobre isso, que as mães vai brigar na justiça para ter esse acompanhamento. Porque, assim, a gente tem a lei, como eu acho muito interessante, tá? Até a Beta Morena está falando sobre isso. A gente tem as leis, tem as políticas públicas, tem isso tudo, mas o problema todo é a falta de conhecimento. As pessoas, como eu disse, as pessoas estão criando, dentro de instituições, pessoas braçais. As pessoas não estão criando pessoas pensantes, pessoas críticas.
Quanto mais eu só ensino a pessoa mal ler e escrever, que ela vai conseguir um trabalho braçal, ela não vai criticar o governo, ela não vai criticar a sociedade. Não. E aí é que a gente fala, se as mães conhecessem realmente as leis, todas as mães iam brigar pelo direito dos seus filhos. Porque assim, a gente tem como brigar sim, tem várias leis, está certíssima, a gente tem várias leis, mas o problema todo é as mães que não conhecem. Como eu trouxe aqui a Ana, realmente para isso mesmo. Porque assim, a Ana está nessa realidade, como eu disse, eu não estou nesse mundo hoje, em relação à educação especial, nada disso, mas a gente trouxe um profissional aqui que ele pode falar que sim, existe leis para isso, se você não correr atrás, você não vai conseguir mesmo, não. E como eu disse, você tem que ter o acompanhamento, chega lá na escola, você não tem, aí tu vai falar com uma, falar com outra, muitas dessas mães estão dentro de um projeto social, aí o projeto social vai, fala com a assistente social, fala com a psicóloga, aí a assistente social do projeto vai falar, não, mas você tem a lei tal, vai lá no CRAS, vai lá no CRAS, eu sempre me confundo, CRAS, CREAS e na CREA. Vai lá na CREA e fala que você quer um profissional XYZ para o seu filho e ele tem um laudo tal. Aí a CREA vai ver isso aí, reclama, fala tal coisa, com o laudo ele consegue um profissional para estar junto com o seu filho. Então, assim, leis existem. Existem, mas o problema todo será que todos sabem? É isso que a gente está fazendo aqui, colocando para as pessoas que existem lei que elas têm direito. Só que nem todo mundo sabe disso. Não há interesse de falar que a lei existe, porque você realmente teria uma massa muito mais pensante cobrando. Não há interesse também de modificar o pensamento da próxima geração, porque eu quero que as coisas continuem, né? Do jeito que tá. Então, tá tudo bem. Agora vai ver numa escola tipo Eleva, né? Do Jorge Paulo Lema. Horário integral, psicólogo. Outra realidade, né? Mas tem quantos alunos ali? Não representa nem um milésimo do que Nossa, deve ser um percentual estatístico mínimo. Você chega lá, tem tudo. Pô, beleza, se dá para replicar, tá, eu não preciso de uma mansão para botar um aluno, eu preciso de materiais, equipamentos, valorização do professor, saber que o professor ele está ali, às vezes ele é a única ponte entre a criança e a realidade, que ele é o único que vai ensinar cidadania real, ensinar a criança a virar alguém, né? E não seguir aquele negócio que os pais eram, que os pais não tiveram instrução. O professor, ele nem é só uma ponte para a pessoa virar cidadã, ele é mais, de repente é o que a gente sempre sente. Ele vai ser o modelo que o aluno tem. Então, se aquele professor já é hostil, porque ele não tem a capacidade de entender que aquela criança tem uma neurodiversidade, ele perde até esse parâmetro. Aí ele vai procurar em outro lugar o herói dele, né? Mas se ele vê no professor um amigo, poxa, tá me ajudando, aquilo que eu não tenho nem coragem de falar para os meus pais, que ou eu não vou entender ou eu tenho vergonha. Cara, aquele professor salvou quantas? Mal, é verdade. Olha só, deixa eu falar aqui. O Instagram, normalmente, ele corta a gente com 1 hora. Então, gente... Eu falei que eu falava muito, tá? Não tem problema nenhum. Eu quero agradecer a Ana. A gente tinha ainda várias perguntas aqui, mas, infelizmente, a gente vai ser cortado daqui a pouco. Mas, assim, a Ana está aqui disponível. Se vocês quiserem mandar perguntas, se você quiser, tá, Ana? A gente depois repassa para você. Mas também, se vocês tiverem interesse, a gente também pode trazer a Ana também outro dia, para ela estar falando mais coisas. Porque acredito que ela tem muitas coisas para passar aqui pra gente. A gente nem respondeu tudo, né? Que você tinha feito pergunta. Mas o importante é que está aqui. Adorei estar falando com você. Muito obrigada. Até tirou muitas dúvidas minhas em relação a isso. Mas assim, gente, se vocês quiserem, um outro dia, a gente convida a Ana aqui novamente para estar falando sobre essa realidade em relação às crianças com autismo. E até mesmo em relação a as leis, a realidade dessas crianças, porque ela trabalha especificamente com isso. E assim, até bom mesmo, se a gente quiser, a gente está trazendo aqui ela novamente. E como eu disse, a gente vai ter live todas as 10 horas da manhã, toda segunda e terça. Ele já até me mandou um recado aqui dizendo, vai embora. Já só falta 25 segundos. Então, assim, a gente vai ter aqui live direto. A hora que você Beta, quiser, muito obrigada. Pode interagir aí com a gente. Que tá muito show. Então, gente, muito obrigada. Amanhã, 10 horas, eu estou aqui novamente com vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Ana.